Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Meus irmãos, já estamos na lição de número 8. Como o tempo tem passado rápido, a gente está aqui nessa lição para falar um pouquinho sobre a generosidade cristã. E é lógico que a gente está muito feliz, né, com o que Deus tem feito aí em nossas vidas. Glória a Deus, louva ao Senhor pela vida de vocês, os amigos que Deus tem dado ao longo desse tempo, né? Desde que a gente iniciou esse projeto, esse trabalho, muitas pessoas têm nos contactado e eu tenho aprendido muito com vocês. Deus em Cristo possa lhes guardar, lhes fortalecer, lhes abençoar, todas as pessoas aí ao redor do Brasil que nos têm enviado mensagens, aqueles que têm ali sempre que possível curtido os vídeos, comentado, embora eu tenha dito a vocês que eu nem sempre consigo responder, mas isso não significa dizer que eu não tenha lido os comentários, tá? Eu vou estar tirando um tempo só para estar respondendo todos os comentários aí. Deus abençoe você, peço que continue comentando, porque o seu comentário para mim é um feedback, é um auxílio, é uma ajuda muito grande para que eu entenda o que está acontecendo aqui. Ok? Então vamos começar aí mais uma lição, vendo que o nosso texto bíblico básico está inicialmente, ou a princípio, na epístola de Tiago, capítulo 2, versos 14 a 20. Temos também Colossenses, né, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 5. Por fim, nós temos Romanos 14, verso 17. Já o nosso texto áureo encontra-se na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, que diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Já o nosso comentário vai dizer-nos aí: o cristianismo seria incompleto se não incluísse a generosidade, pois esta advém do amor. Então, para começar, cristianismo sem generosidade. Que tipo de cristianismo é esse? Então, uma das coisas que é uma marca, um indelével do cristianismo, né, é a generosidade. A já visto o fato de que, como a gente já vê aqui, ela advém do amor. Então, demonstrar, externar o amor também pode ser feito a partir da generosidade. A gente vê uma pessoa agindo de maneira generosa, ajudando, auxiliando, estendendo a mão. Nós vemos nisso, é notório. A gente acaba ali vendo, sim, glória a Deus por isso, o amor sendo exercido, o amor posto em prática, sendo posto em prática, a vida da pessoa demonstrada ali com amor através da generosidade. Como corpo de Cristo, precisamos estar verdadeiramente inteirados das necessidades e aflições daqueles que nos cercam. Então, outro ponto que é interessante também, nós servimos ao Senhor Jesus, somos e fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Logo, há uma necessidade. Que necessidade é essa? De nós, de maneira sincera, reta e comprometida, entendermos um pouco do que está acontecendo ao nosso redor. De nós, sempre que possível, acompanharmos aqueles que conosco também militam. E aqueles que conosco, ainda que não militam, também estão ao nosso redor. Ou seja, as pessoas que não compõem o mesmo ambiente ligado à fé que nós temos, né? Os domésticos da fé e os não. Então, esse olhar de amor, esse olhar de generosidade, esse olhar deve ser estendido não só aos de casa, como também a todos. Então, todos que nos cercam precisam ser por nós observados. A gente precisa ficar atento ao que está acontecendo à nossa volta. O amor que não se expressa com generosidade não é verdadeiro. O amor cristão é sacrificial, pois foi assim, com renúncia e sacrifício, que Deus nos alcançou. Então, aqui está uma base muito grande para nós já introduzirmos esse tema, introduzirmos aí, professores, essa lição. Pelo fato de que a generosidade, né, ela é uma expressão do amor. Ela é uma forma em que as pessoas podem contemplar e ver o amor de Deus em nós. Quando nós somos generosos, logo nós estamos externando e mostrando ao mundo que Deus nos ama, Deus ama a todos, ou seja, o amor de Deus em nós, em nossas vidas, tá? Já visto o fato de que o amor de Deus é sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e como foi, qual é a base para mostrar isso? Que deu sacrifício, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus logo é sacrificial e nós precisamos também sermos generosos a fim de entendermos esse ponto, essa questão. Acho que, dito por isso, né, a nível de introdução, a guisa de introdução, dá para a gente dar início ao primeiro tópico. Então tá aí, ó, a espiritualidade na materialidade. Né, se eu fosse colocar de uma outra forma, eu diria como ser espiritual no mundo material. Seria essa é a visão e a ideia desse título. Vamos lá. Não somos do mundo, mas nele vivemos. Trabalhar, estudar, opinar, participar da vida política é assunto humano. E nós não somos anjos. Ainda estamos nessa terra, não no céu. Jesus orou sobre isso. Não peça que os tire do mundo, mas que os livre
do mal. Então, para começar, inicialmente, muitos são os que acabam se esquecendo, por um motivo ou outro, do fato de que, ainda que sejamos, como a gente costuma dizer, cidadãos celestiais, peregrinos nessa terra, são termos que nós usamos, né? Não somos daqui, há um reino no céu que nos espera, um lugar para nós reservado e preparado pelo Senhor para estarmos lá. Ali adoraremos a Deus para todo sempre, ali estaremos com o Senhor. Ruas de ouro, mar de cristal, a árvore da vida estará lá. Ainda assim, glória a Deus, que a gente contemple isso, entenda isso, realmente há esse lugar preparado. O que nós precisamos nos lembrar sempre é de que nós ainda não chegamos lá. Nós ainda iremos, mas ainda não fomos. Não estamos lá, estamos no mundo, vivendo nesse mundo aqui agora. E porquanto aquilo que é corruptível ainda é corruptível, o que é mortal permanece mortal. Haverá sim, a Bíblia nos mostra uma doutrina que chamamos de glorificação, na qual haverá uma mudança plena e o pecado nunca mais terá sobre nós nenhum tipo de efeito, poder, mas isso não aconteceu ainda. Vivemos esse mundo, aqui ainda estamos, e precisamos nos adequar a algumas coisas que ocorrem nesse mundo. Ok? Não dá para passar um dia inteiro deitado numa cama dizendo, sonhando com o céu, e se esquecer que estamos vivendo nesse mundo. Há coisas a serem feitas aqui. E algumas delas estão listadas nessa lição. Trabalhar. Se não trabalharmos, logo morreremos de fome, com isso nossa família, aqueles que de nós dependem. Precisamos trabalhar. Estudar, quer seja na área secular ou na área ligada ao estudo bíblico, ensino bíblico, precisamos estudar. Ninguém nasce sabendo nada, o conhecimento vem. E à medida que o conhecimento vai chegando, enquanto nós a ele buscamos, a gente vai melhorando, galgando posições melhores, uma vida melhor a cada dia e vivendo essa vida, quer seja espiritual ou não, quer seja espiritual materialmente falando. Opinar, nós ainda precisamos, né? Existem ocasiões que nós precisaremos opinar, embora precisamos estar atentos ao detalhe, ao fato de que opinar é para nós uma escolha, tá? Nós temos aí o poder de escolher se desejamos, melhor dizendo, se desejaremos opinar ou não em determinada situação. É a gente que escolhe, vou opinar, não vou opinar. Não somos obrigados a opinar quanto a tudo. Eu mesmo estou aqui na plataforma há um tempo já, com esses vídeos, trazendo alguma coisa, sempre um subsídio, uma aula, lição de EBD, ajudando de uma certa forma ou outra na área teológica, mas isso não significa dizer que eu precise, eu deva, tenha que opinar sobre tudo que esteja acontecendo no mundo hoje. A gente vê que há muitos conteúdos ligados à fofoca, alguma coisa acontecendo na vida de alguém, um escândalo, mas eu ainda não vejo a necessidade, eu não vi essa necessidade ainda de estar opinando sobre todo qualquer assunto. Não é porque um assunto está ligado ao meio evangélico, ao meio gospel, ao meio cristão, que eu precise, que eu careça. Tá? Não que eu esteja me sentindo apto a fazê-lo, não que eu talvez não entenda nada sobre o assunto, possa ser algo que talvez eu até tenha um entendimento, mas o fato é que opinar é para mim uma escolha. E eu, neste momento, não vejo necessidade alguma, nenhuma, de estar opinando sobre certos assuntos que eu estou vendo nas redes sociais. Então eu me reservo de fazê-lo. Okay? Ainda que eu tenha muitos planos para esse canal, mas todos esses planos envolvem mais conhecimento, área teológica, entendimento da Bíblia Sagrada e não questões ligadas à polêmica, fofoca, gospel, coisas do tipo. Então, opinar, ainda que não seja só para esse assunto, até outros assuntos. Posso dar minha opinião, sim, ou não também. Participar da vida política. Há quem defenda que o cristão precisa se envolver mais na política. Já quem já pense ao contrário, já existe pessoas que pensam diferente. Não, o cristão deve deixar a política, não se meter com isso. Verdade é que o cristão, se envolvendo ou não, a política existe, está aí, faz parte do mundo. O mundo gira em torno da política. Né? A gente vê aí o mundo caminhando para uma destruição, e a Bíblia nos mostra isso há de acontecer. Né? Inclusive é mística que aconteça, a Bíblia nos mostra isso, mas a gente percebe que a política é algo presente, não dá para deixar de se envolver com política. A pessoa acaba se envolvendo direto ou indiretamente.
Mas o ponto é esse, tudo isso não é para que você envolva com político ou não, não é isso que eu quero falar aqui. Simplesmente o que eu quero dizer é o que a lição já traz, eu quero corroborar com a lição, no fato de que tudo isso é um assunto humano, são coisas humanas, coisas que nós ainda nesta vida precisamos estar inteirados, estar envolvidos, quer seja direto ou indiretamente. E outra coisa, nós não somos anjos. Nenhum de nós tem 2, 4 ou 6 asas. Tá? Nenhum de nós pertence à classe dos querubins, serafins, arcanjos e outras classes mais. Não, nenhum de nós pertence. Ainda não. E jamais pertenceremos. Haja visto o fato de que Lucas capítulo 20, Jesus explica claramente isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui para ganhar tempo no vídeo. Dei uma breve lida lá. Seremos como os anjos, mas não seremos anjos. Jesus não disse que seremos anjos, seremos como os anjos. Tá? Então esse é o ponto. A questão é que a gente está na Terra ainda. Peregrinos somos. Há algo maravilhoso nos esperando no porvir, uma eternidade gloriosa a ser passada toda ela ao lado de Deus. Amém. Mas isso não aconteceu ainda. E nós precisamos entender que estamos na terra e não no céu. Jesus orou sobre isso. A chamada oração sacerdotal, né? Jesus, muitos chamam de oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17, no verso 15, está aqui que a gente vai ler o verso 15, mas o capítulo 17, toda essa oração. E Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, os discípulos passando a entender que naquele momento as aflições viriam, eles passariam por aquilo. Eles não seriam, por certa forma, sobrenaturalmente tirados do mundo naquele momento. Jesus não disse, peço que os leve agora, é para ti. Não, eles vão permanecer aqui. Mas enquanto eles aqui estiverem, que os seus livre do mal, que os seus guarde, que os seus fortaleça. E é isso que nós estamos vivendo. Vivemos ainda no mundo, estamos sujeitos às coisas que ocorrem ainda no mundo físico, material, e precisamos entender um pouco mais sobre elas. Tá? Esse é o ponto. Deve haver de nossa parte, ainda que não muito, mas o envolvimento com as coisas que ocorrem aqui. Embora a gente precise sim exercer o nosso lado espiritual, mas há coisas materiais a serem observadas. Esse é o ponto que eu queria dizer. E aqui, professor, você tem um leque muito grande a ser aberto aí para os seus alunos quanto a isso. Continuando, um ajuste teológico necessário. Vamos entender isso aqui, gente. Nós cristãos valorizamos o culto, a devoção, a espiritualidade, mas de certa forma negligenciamos os devidos cuidados com os aspectos materiais da vida, sobretudo no que diz respeito aos menos favorecidos. Então, olha que coisa interessante que a gente precisa falar aqui. De um lado, a gente vai ver aqui que precisamos fazer um pequeno ajuste. E que ajuste seria esse? Vamos ler novamente e desta feita explicando para entender melhor. O fato é que nós cultuamos a Deus, isso é maravilhoso. O fato é que há de nós uma grande devoção ao Senhor. Tá? Obedecemos ao Senhor, independente de que isso vá custar até mesmo a nossa vida, né? Que isso vá trazer-nos a morte. Ainda assim, fiéis ao Senhor até a morte, sempre. Somos pessoas espirituais, haja visto o fato de que, embora estejamos no mundo material, há uma grande influência espiritual neste mundo. O mundo material sofre uma grande influência espiritual. E nós, aqueles que somos espirituais, e Paulo escrevendo aos Coríntios fala a esse respeito, nós precisamos entender isso, discernir essas coisas, descobrir mais a respeito disso, a fim de que possamos melhor viver aqui e adorarmos ao Senhor nesta terra, enquanto aguardamos por Ele ser levado. Mas o ponto é que a gente muitas vezes acaba se envolvendo, como deveria, é normal, é correto haver esse envolvimento, mas nesta caminhada, enquanto cultuamos, devotos somos, espirituais também, acabamos esquecendo um pouco de que há questões materiais a serem observadas e a Bíblia nos exorta a esse respeito. Uma delas é o cuidado, uma delas é a aproximação aos menos favorecidos. Nós que vivemos hoje, e que estamos numa situação melhor financeiramente falando, tá? Não que eu esteja dizendo com isso que eu estou tão bem, você me entende, mas há pessoas que estão vivendo situações financeiras piores que as nossas, pessoas que vivem uma vida que beira a miséria, pessoas que estão sofrendo, pessoas que foram empobrecidas materialmente falando, financeiramente falando, a ponto de quase morrer de fome. Então nós precisamos ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas, estender a mão a essas pessoas. Então quando a gente muitas vezes prende-se ou se desprende só ao espiritual e esquece o material, a gente acaba incorrendo num erro que eu vou falar agora. Continuando. Há, portanto, alguns ajustes a serem feitos em nossa teologia para não incorrermos no pecado de omissão.
naquilo que a palavra de Deus exige de nós. Então, Tiago fala a respeito de algo interessante. Aquele que sabe fazer, não faz, logo comete pecado. Então esse pecado nós classificamos como pecado de omissão. É quando nós temos condição, estamos preparados e temos condição de fazer alguma coisa, de ajudar alguém, de estender alguém a mão, de realizar algo em prol do nosso próximo, do nosso semelhante, ou até mesmo quando podemos fazer algo na casa de Deus, exercer algo que nós capacitados estamos para tal e não fazemos, logo nós cometemos esse pecado de omissão, nós somos omissos. Nós deixamos de ajudar, deixamos de auxiliar. Então, o que a gente precisa ficar atento quanto a isso? Qual seria o ajuste? Haja vista o fato que o professor, atenha-se a isso aí, você que vai lecionar esse CBD, aqui você precisa ficar preso, professor, de certa forma, né, eu diria preso, a esse título do subtópico. Um ajuste teológico necessário. Então, não é que a teologia está errada. Não é que a forma, não é que cultuar, ser devoto e ser espiritual e outras coisas mais esteja errado. Não. O fato é que o erro, se é que a gente pode dizer assim, baseado na lição, é quando a gente acaba dando ênfase a algumas coisas em detrimento de outras. Então, o verdadeiro culto, olha o primeiro aí, valorizamos o culto. Cultuar é isso, cultuar é ser devoto, é ser espiritual e também ajudar, estender a mão, é ser solícito. Então, o verdadeiro culto é esse. Esse é o ponto, né? Entender que quando a gente acaba omitindo esse auxílio, omitindo essa ajuda, a gente acaba nem cultuando. A gente acha que está cultuando, quando na verdade não está. Então o verdadeiro culto é isso aí também, estender a mão, é ajudar o necessitado, é auxiliar. Quando a gente precisa, muitas vezes, estar lá assistindo a quem está sofrendo. Então entendamos isso, esse pequeno ajuste, esse ajuste a ser feito, não é na nossa teologia, no que tange tudo, pleno, completo, mas inserir para aquele que não faz, ajuda aos menos favorecidos na sua forma de adorar a Deus, no seu culto a Deus, no seu devocional. Inclua no seu devocional, além da oração, além do jejum, além da sua consagração, da sua leitura bíblica diária, inclua também o auxílio, a ajuda aos menos necessitados, os menos favorecidos, aos mais necessitados, desculpa. Então, faça isso, ok? Esse é o ponto a ser compreendido aqui. Continuando, Jesus, sempre o melhor exemplo. Olha que coisa linda. Jesus, sempre o melhor exemplo. Vamos lá. Tendemos a tratar dos assuntos sociais de maneira mística, ou seja, pela oração e pela palavra, sem agirmos como cidadãos. Jesus, no entanto, sabia lidar muito bem com as duas situações. Então eu vou parar por aqui para poder trabalhar e explicar melhor. O que é o ponto claro aqui a ser entendido nessa questão? É o fato de que nós, por sermos pessoas espirituais, ou seja, nós muitas vezes vemos tudo na vida de maneira espiritual. A gente acaba espiritualizando o que não é. Esse é o ponto. E isso é um erro grasso, é um erro grave que precisa ser por nós todos os dias, a cada dia, dioturnamente evitado. O erro de olhar tudo de um lado espiritual, ver tudo espiritualmente, ou tentar resolver tudo na vida de maneira espiritual. Olha que coisa interessante. Então a gente, nesse quesito, né, essa palavra místico aqui aponta mais nesse sentido, tá? Que é uma palavra muitas vezes, uma palavra que muitas vezes leva pessoas a pensarem diferente, mas a tendência é isso aqui. O místico no que tange oração e palavra. Por exemplo, quando nos deparamos com alguém que está passando uma situação difícil, a gente vai fazer uma visita a alguém, a gente vai sempre, repito, sempre, preparados a orar e ler e expor por algum tempo uma palavra, mas nem sempre vamos preparados a entender o fato de que a pessoa possa estar vivendo naquele momento não uma crise espiritual, não uma crise de identidade quanto ao fato de ser cristão, não, mas muitas vezes uma crise financeira, um problema de caráter material. A pessoa pode estar com fome, a família da pessoa pode estar sofrendo uma situação que beira a miséria, né, perecendo quase, né, fracos ali no que tange, não a vida espiritual, às vezes fortalecidos na fé, mas fracos materialmente falando, no que tange o corpo, né, quase morrendo, perecendo ali por inanição, e a gente está preocupado só em orar. Então a gente depara-se com a pessoa de barriga vazia, ora pela mesma, lê a palavra pela mesma e dá as costas e não mais acha e diz ter feito nossa parte. A gente fiz a minha parte,
fiz o que eu tinha que fazer. Vai embora e deixa a pessoa ali a perecer e a sofrer. Mas o interessante é analisarmos como Jesus via essas questões. Eu vou ler e explicar melhor. Jesus, no entanto, sabia lidar muito bem com as duas situações. Então a gente precisa ter Jesus como base, como exemplo. Como lidar com essa situação? Na tentação, respondeu a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, todos nós sabemos e conhecemos muito bem, não só o texto como esse contexto. Jesus é compelido, levado ao deserto pelo Espírito Santo, a fim de ali ser tentado. Jesus então é tentado pelo diabo, e dentro desse processo da tentação, a primeira coisa que ele diz, vendo já que Jesus estava com fome, lógico, Jesus 100% homem, também 100% Deus, a fome ele sentia, e disse, olha, se, pondo até mesmo em dúvida essa questão da divindade de Cristo, o fato da paternidade, de Deus Pai para com ele, o fato dessa filiação, então ele simplesmente disse, olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão. Jesus então respondeu, baseado em Deuteronômio, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, usando a palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu a essa tentação, essa tentativa também de Satanás de fazê-lo pecar, cair, fraquejar e de duvidar, de sua filiação com o Pai. Jesus respondeu à luz da palavra. Jesus usou a palavra para responder ao diabo. Então, nós sim, palavra, glória a Deus por isso. Oração, palavra, precisamos levar às pessoas também o conteúdo espiritual. No entanto, quando estava cercado por uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, dá para ter uma noção de que era muita gente, o Salvador multiplicou pães e peixes e alimentou a todos. Então Jesus agora está diante de um novo desafio, uma outra situação. Após a morte de João Batista, Jesus agora recebe os discípulos de João, que dão a notícia, olha, Herodes matou, decapitou João, o seu corpo fora ali sepultado por nós, sepultamos seu corpo, a cabeça ficou lá com Herodes, e Jesus ouve isso, se retira para um lugar deserto, ali uma multidão o segue, Jesus ali olha para aquela multidão a ver como ovelhas que não têm pastor, ou seja, sofrendo, perecendo, Jesus se compadece daquela multidão, e nesse momento agora Jesus decide então orar, falar, pregar, ensinar. Ele cura todos que estão ali, ele realiza as maravilhas que ele sempre realizou. E nesse momento os discípulos o procuram e dizem, mestre, a hora é chegada, o lugar é deserto, despede o povo para que vá e compre pão, e busque o que comer. Jesus olhou então e disse, então dai vós a eles de comer, vocês então dá comida para eles. Já em João, que é mais detalhado, eles perguntam, o que vocês têm aí? Então Filipe, naquele momento, disse, Senhor, nem mesmo 200 dinheiros de pão daria para alimentar toda essa multidão. Nesse momento, então, André encontra um rapazinho, esse rapazinho traz ali 5 pães de cevada, detalhe importante a de se observar, e 2 peixinhos. Jesus, então, toma aqueles utensílios, aqueles 5 pães, 2 peixinhos, logo, ora, lógico, agradece ali ao Pai e multiplica a ponto de que todos são saciados, alimentados e sobra 12 cestos de pães ali, representando, é claro, o número até dos discípulos. Esse é o ponto. A questão é que Jesus, então, num determinado assunto, ele se fez valer da palavra. E já num outro momento, em dado momento, ele se fez valer do pão, ele orou e o pão, a comida, ele saciou a fome daqueles que ali estavam. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, de sabermos lidar com situações como essa, a ponto de sabermos, sim, orar para as pessoas. Quando orar por alguém? Sempre. Quando pregar para alguém? Sempre. E quando estender a mão? Também sempre. Haverá casos em que nós iremos a lares onde as pessoas estarão em situações financeiras melhores que as nossas, mais abastadas, e talvez com isso a gente não precise estar levando nada para que essa pessoa possa comer, alimentando, auxiliar financeiramente, materialmente alguém. Amém. Então, que ali fique a oração e a palavra. Mas haverá casos que a gente vai precisar fazer isso. Então é bom, muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando por isso. Há casos e casos. Se eu fosse falar tudo aqui, eu levaria uns 4 a 5 horas para gravar o vídeo e não seria tão interessante assim para nós. Mas o ponto é que há pessoas que estão dentro da casa de Deus, da igreja, que estão sofrendo situações difíceis e não falam. Tem pessoas que são, eu não diria orgulhosos, são tímidos, vergonhosos, mas não falam. Então nem sempre dá para uma igreja, nem sempre dá para um pastor, nem sempre dá para uma liderança, nem sempre dá para nós sabermos quem são todos os nossos irmãos que estão passando uma situação difícil.
Mas a partir do momento que há essa visitação e nós, ao entrarmos naquele lar, percebemos que essa pessoa está passando por isso, nós precisamos, já estamos ali, logo oramos, ministramos a palavra, amém. Mas temos que voltar a esse lar com provisões. Temos que voltar a esses lares com alimento, ajudar a pessoa. Tá? Temos que reunir os demais irmãos e dizer, olha, nesse momento, infelizmente, fulano, embora acho que não quis dizer, até por um motivo de estar envergonhado, envergonhada, mas fulano está passando uma situação difícil, que a gente faça entre nós aqui uma coleta, uma ajuda, que ninguém sai divulgando, eu fiz, eu faço, eu dou, eu posso, que a mão esquerda não reclame, nem vise ver o que a direita fez, mas o ponto é que a gente leve isso, estenda essa ajuda, estenda esse amor, esse carinho a quem necessita. Tá? Então, tendo sempre Jesus como exemplo. O exemplo de Jesus é esse. Oração, amém, ore pelas pessoas. Palavra, pregue, mas muito. Mas, se preciso for, sempre que possível for, ajude, estende a mão ao necessitado. Continuando, segundo tópico. Enxergando e acudindo os necessitados. Em primeiro lugar, é necessário ver, enxergar. E enxergar vai basear-se naquilo que eu quero ver. Então, é estender a visão, direcionar a visão a essas pessoas. Enxergando e acudindo. Uma vez que eu vi, uma vez que eu identifiquei, logo eu preciso ajudar. Quem? Os necessitados. Vamos lá. Então, esse professor é o tema aí do segundo tópico. Trabalhe muito bem esse tema. Deus vai lhe ajudar e vai ser uma bênção a sua aula, tá? Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Possuídos por um sentimento solidário. Quem tem o Espírito de Cristo expressa também um sentimento de Cristo. Logo, como é que eu vou dizer que eu tenho o Espírito de Cristo? Ou seja, como é que eu vou dizer que o Espírito Santo atua em mim, opera em mim e através de mim, se eu não tenho os mesmos sentimentos que Cristo teve? Paulo diz, está aqui em Filipenses, né, de sorte que em vós haja também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo. Você conhece bem o texto, para ganharmos tempo aqui. Mas de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, logo nós precisamos nos portar, precisamos nos comportar, nós precisamos nos apresentar a este mundo como pessoas que imitam a Cristo, imitadores genuínos de Cristo. Assim como Jesus parava para atender aos que a ele recorriam, um salvo deve ser também solícito para com os que lhe pedem ajuda. Nós costumamos pregar e falar sobre o fato de que, dentre a multidão ou as multidões que seguiam a Jesus, haviam muitas classes de pessoas, lideranças judaicas, pessoas como prostitutas também e publicanos que eram excluídos da sociedade. Haviam também os críticos, né, aqueles que iam para criticar, para falar, contrário. Haviam aqueles que eram os incrédulos, que iam só para ver realmente se estava acontecendo ou não, mas dentre esse povo haviam os famintos, haviam aqueles que procuravam Jesus pelo fato de ser ele aquele que multiplicava o pão, aquele que matava fisicamente também a fome das pessoas, não só espiritual. Mas ainda que tenha sido essa ou não a motivação de alguns a se aproximar de Jesus, só visando benesses, só visando se alimentar, comer, ainda assim nós precisamos entender como Jesus lidou com isso. Jesus sabia que eles queriam estar lá comendo só o pão. Inicialmente Jesus multiplicou, mas esses que foram até Jesus, onde houve a multiplicação, não foram lá só para comer o pão. Eles foram buscar a Jesus, Jesus fez. Mas quando foram propositalmente, aqueles que foram de propósito, João 6, continuidade, só visando isso, só queriam as benesses materiais e físicas, Jesus lidou e tratou com eles da maneira que deveria ser tratada. Então nós precisamos entender isso aqui de maneira mais clara, compreender, eu vou explicar melhor isso aqui depois, porque a lição traz coisas pertinentes a esse tema que eu vou trabalhar agora, como lidar com os aproveitadores, né? A gente vai falar sobre isso agora. Continuando aqui então, a palavra de Deus exorta-nos a que prestemos socorro aos que dele necessitam. O ponto é que nós precisamos ter um sentimento solidário. E Cristo, Jesus, é o maior exemplo desse sentimento solidário. Cristo ajudou, Cristo estendeu a mão, Cristo auxiliou aquelas pessoas que precisavam, aquelas pessoas que estavam ali carecendo, necessitando de ajuda, necessitando de auxílio. Deixa eu só ajeitar a cadeira, irmão. Está fazendo um barulho aqui minha cadeira.
Como eu disse, eu não tenho ainda aquela cadeira que eu vejo, tem uns caras que tem aí uns vídeos com uma cadeira grande, cadeira de YouTube, eu não estou, a minha é aquela velha cadeira de ferro, eu estou arranhando ela aqui, o chão, eu devo estar arranhando a cerâmica, fazendo barulho, tá? Peço perdão aí, só para poder explicar. Como é que tá? Deixa eu me ajeitar aqui, ok? Vamos lá, então. Peço perdão, continuando, porque eu não edito os vídeos do jeito que vai direto. O que é a visão que nós precisamos ter aqui inicialmente? É essa visão de que precisamos ter, sim, um sentimento, um espírito solidário. Um espírito que auxilia, que ajuda. E o que é ser solidário? É aquele que sempre que procurado ajuda dentro da sua limitação, naquilo que pode. Nós nem sempre poderemos sanar todas as dificuldades que as pessoas trarão a nós, mas pelo menos ajudar naquilo que é possível, naquilo que está ao nosso alcance. E Jesus sempre fazia isso. Sendo ele Deus, logo você vai dizer, Jesus é Deus, logo ele podia fazer tudo. Mas ainda assim, ele quer nos ensinar, ele quis nos ensinar. Essa é a visão passada, é isso que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Alguém lhe procurou pedindo ajuda, pode ajudar? Por que não ajudar? Não pode? Seja sincero. E se não pode também, logo, não atrapalhe. Esse é o ponto, tá? Então nós precisamos ter sempre essa visão como Cristo tem. Ele parava. Lembremos da mulher do fluxo de sangue. Jesus parou para ouvir o que aquela mulher tinha a dizer. Embora havia muita pressa de Jairo para chegar em casa, já visto o fato que a filha estava por morrer, mas Jesus parou para aquela mulher, para ouvi-la. Jesus, sempre que possível, ele parava, dava a alguém um tempo e tirava do seu precioso tempo. Ele parou para falar com Bartimeu. Como parou na sua viagem, e cá entre nós, que viagem linda que é a viagem rumo ao Calvário, sofrimento, dor, mas trazendo-nos a salvação. Ele parou para ceiar, comer na casa de Zaqueu, ele esteve lá. Então o ponto é esse aqui, alguém procurava Jesus, logo solidário era ele com essa pessoa, ajudava. E a palavra de Deus nos exorta a fazer isso. E que exorta a fazer o quê? Prestar socorro, auxílio àqueles que necessitam. Entendendo o quê? Que Deus me dá para que do que me deu possa eu compartilhar. Então, nem sempre eu posso pensar que eu tenho porque eu consegui, almejei, galguei, ganhei, lutei, sofri, conquistei o que tenho para ter, para dizer que não. Deus me permitiu conquistar muitas coisas na vida para que dessas coisas conquistadas possa haver um compartilhamento, para que eu possa compartilhar, ajudar e auxiliar a outras pessoas que estão ao meu redor. Deus me deu para do que Ele me deu eu possa dividir com quem não tem nada. Há coisas que Deus te deu muito, para que você, do muito dado por Deus, ou do suficiente, embora você possa dizer muito ou suficiente, fique à vontade aí, você pode compartilhar, você possa compartilhar com alguém. Então, precisamos ter isso, tá? Sermos possuídos, em que sentido? Nos deixarmos tomar pelo Espírito Santo com um espírito solidário, de ajuda, de auxílio, sempre que possível, parar para ouvir e estender a mão. Às vezes você não pode parar para dar algo a alguém, às vezes o fato que você não tenha, mas parar para ouvir, parar para aconselhar, parar para chorar junto com alguém, parar para sofrer um pouco a dor com aquela pessoa, a fim de que com ela possa dividir o fardo dela, que é pesado. Esse é o ponto, esse aqui, tá? É entender isso aqui, possuídos por um sentimento solidário. Continuando, o comportamento da igreja primitiva. Como é que a igreja primitiva lidava com tudo que a gente está falando aqui, gente? Vamos ver? Por conta da generosidade dos irmãos, o retrato da igreja primitiva era o de que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Então, o que supria a necessidade do necessitado lá? Os irmãos da igreja primitiva oravam e aparecia um pão na mesa, cortado, fatiado, uma matzá, um pão entre os judeus, sem fermento. Eles oravam e cordeiros surgiam assados sobre a mesa. Eles oravam e pessoas tinham suas roupas rotas, velhas, sujas, trocadas espiritualmente por roupas novas. Não, era ajuda, era auxílio, era generosidade. Era aquele irmão que tinha, dividindo com quem não tinha. Aquele irmão que lutou para ter algo, vendo o sofrimento de alguém que lutou para ter, mas não conseguiu, não teve, estendendo a mão a quem não tinha, auxiliando, cooperando, ajudando. Esses são os pontos que nós vamos entender. É assim que a igreja primitiva se comportava, e ela é para nós um exemplo, é para nós um molde
Nós precisamos olhar para o comportamento da igreja primitiva a fim de, olhando para tal comportamento, imitá-lo, exercê-lo, pô-lo em prática. O amor que os unia não permitia que qualquer um deles padecesse de fome por falta de recursos. Então, sempre que um irmão, eu quero pensar assim, estava prestes a comer algo, sabendo que outro não tinha nada, essa pessoa repartia, dividia e com o outro comia. E isso contagiava os demais a ponto de todo mundo fazê-lo, reuniam-se ali para comerem junto, para se alegrarem junto, para dividir o pouco que tinham uns com os outros. Isso é maravilhoso. Havia um desprendimento dos bens materiais no coração dos crentes, até porque eles acreditavam na iminência da volta do Senhor. Como é que a gente consegue exercer isso? É fácil ser generoso? É fácil ter esse comportamento? É simples, embora deveria ser, mas é hoje tão simples ter e exercer esse comportamento exercido pelos irmãos da igreja primitiva? É claro que não é tão fácil assim. Porque o que nos dificulta, além da nossa natureza pecaminosa, lembrando que eles também a tinham, tá? Então alguém pode usar como desculpa, mas nós temos natureza pecaminosa. Os irmãos da igreja primitiva também o tinham, e ainda assim conseguiam fazê-lo. Então não é desculpa para ninguém. Mas essa natureza pecaminosa nos faz ser avarentos, apegados às questões materiais, presos a isso. Poucas são as pessoas que querem se desprender disso. E há pessoas que dentre nós não tiveram ao longo de sua vida e quando conseguem, quando alcançam, já aí se prendem mais, aí é que não querem soltar mesmo. Mas os crentes lá, se é que eu posso usar esse termo, essa expressão, segredo, né, um dos segredos lá, para explicar, uma das formas para se explicar tamanha generosidade, tamanho amor e exercício do mesmo lá entre os irmãos da igreja primitiva, é o fato de que esses irmãos eram desprendidos de bens materiais. Eles não viam mais o mundo material como antes. Eles não viam mais os bens que possuíam como viam antes de conhecer a Cristo. O egoísmo, a avareza foi mandado embora, logo eles não estavam presos àquilo, atrelados àquilo. E para auxiliar, para corroborar com isso, havia o fato de que eles viviam hoje crendo que Jesus, não viviam hoje crendo que Jesus viria amanhã, mas como se Jesus viesse hoje. Viviam todos os dias esperando a iminente volta, retorno, vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós vivemos assim, glória a Deus, a gente não vai se prender tanto. Muitas pessoas, até cristãos, estão presos, totalmente presos a bens materiais. Há líderes que não conseguem nem mais deixar a igreja no quesito mudar. De repente, esse líder precisa ser trocado para uma outra congregação, né? Vamos trocar fulano. Não, eu ganhei muito aqui, eu cresci aqui, eu fiz meu nome aqui, eu ganhei... Às vezes, alguns usam até o termo almas, eu ganhei muitas almas aqui. Ué, logo, o fato de eu ter ganhado muitas almas no lugar não impede que eu saia dali. Por quê? Porque as almas não são minhas, são de Cristo. Ainda que eu diga ganhei, mas a ação, a atuação é do Espírito Santo. Amém. Que eu vá. Logo, se eu ganhei muitas almas em determinado lugar, uma região, por que não ser enviado e ser aceito, ser enviado a outra, a fim de ali ganhar também mais almas? A questão é que muitos veem a questão material, né? Existe também, por outro lado, aqueles líderes que também colocam uma pessoa no lugar onde não tem ninguém. Quando eu digo ninguém, você me entende? Não há para uma abertura de uma determinada igreja. Ali o trabalho é aberto, não há o templo, nem templo às vezes há. Mas quando o negócio cresce exponencialmente, vamos agora trocar essa pessoa. Agora a situação já está boa, já está arrecadando bem, já tem uma quantidade X de membros. Agora é hora de trocar fulano, vamos colocar ele de novo para um lugar onde não tem nada para ele, porque esse aí o dom dele é abrir igreja do nada. E é lógico que chateia as pessoas. Então, nós temos muitas coisas que se eu fosse falar aqui, tomaria tempo e eu fugiria do tema central da lição, tá? Então, muitos são os motivos que fazem as pessoas estar presas, às vezes, às coisas, ok? Muitos são os motivos. Mas a questão é que os irmãos da igreja primitiva não pensavam assim, não estavam presos, tá? Não estavam acorrentados a bens materiais. Eles entendiam que tudo isso ficaria aqui na terra e o que o mais precioso que eles tinham é suas vidas, sua salvação, estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, a gente precisa se comportar como a igreja primitiva. O verdadeiro cristão é liberal. Ô glória, tá ficando bom o negócio. Muitas pessoas unem-se ao corpo de Cristo, porém jamais se livram de antigos hábitos, dentre os quais está a avareza. A avareza é um pecado comparado à idolatria. Então, gente, vamos lá. O cristão tem que ser liberal.
Porque o verdadeiro cristão, aquele que é cristão mesmo, ele é alguém liberal. Não liberal quanto à crença, não liberal quanto ao comportamento no que tange teologia, ensino e Bíblia. Ele precisa ser muito conservador quanto à palavra de Deus. Esse liberal está ligado à liberalidade no que tange a bens, a estender e ajudar a mão a alguém. Então não confunda, cuidado para que você não confunda. E até explique, professor, a alguns dos seus alunos, que a gente não sabe muitas vezes como pensam todos os nossos alunos, pode ser que alguém leia esse liberal e não entenda isso. Explica que está ligado à liberalidade no que tange a bens, a vida, a materialidade, ok? Esse é o ponto. Explique isso aí para os seus alunos, até para tirar por qualquer dúvida. Que alguém não pensar que o cristão tem que ser liberal no comportamento e na crença. Voltando aqui, mais simples que seja o que eu disse, mas a gente tem que respeitar o pensamento de todos na EBD. Na nossa classe há pessoas que pensam de diversas formas. A gente tem que respeitar e explicá-los e tirar as suas dúvidas. Muitas pessoas unem-se ao corpo de Cristo, já falei isso aqui. Só que tem gente que é o seguinte, ele vem para Cristo, recebe o novo de Cristo, mas não se desfaz do velho homem. Ou seja, ele agrega a bagagem de Cristo sem se desprender da bagagem velha que trouxe. Querem vir para Cristo trazendo coisas do mundo, visões antigas. E uma dessas coisas é a avareza. É o avarento, aquela pessoa que está preso ao que tem, preso nos materiais. A Bíblia chama a avareza de idolatria, porque é o amor exacerbado às coisas materiais. Amém? Preso. E é perigoso isso aí. Vamos lá. A ganância e o egoísmo do avarento, ou seja, qual é o grande, dentre os muitos problemas da avareza? É que a ganância, né, que o avarento é ganancioso. E o egoísmo, porque o avarento ele só quer para ele, é egoísta, só pensa nele. A ganância e o egoísmo do avarento podem levá-lo sempre a perder, embora ele nunca perceba que suas perdas resultam na falta das bênçãos de Deus em sua vida. Então, para começar, o avarento sempre está perdendo. Ele se prende àquilo, se prende àquilo, se prende àquilo, esquecendo que aquilo perece, aquilo fenece, aquilo se acaba. Aquilo não vai durar para sempre. E ele se perde e perde também preso àquilo, deixa de ganhar mais, deixa de... Quando eu falo ganhar mais, não é só materialmente, não. Deixa de crescer no reino de Deus, deixa de a cada dia mais ser uma pessoa melhor, um cristão verdadeiro. Ele perde com isso. Tá? E à medida que ele vai perdendo, ele nunca percebe. Ele é tão preso àquilo que ele acaba preso àquilo, visando aquilo, não percebendo que essas perdas que ele sofre ao longo da vida são resultado de quê? Da falta da bênção de Deus. Logo, ele é avarento, preso, não é liberal, por isso ele deixa de herdar a bênção, ele deixa de ser abençoado, e deixando de ser abençoado, ele perde, logo perdendo, ele acaba muitas vezes não percebendo, enquanto perde, melhor dizendo, e enquanto perde, ele acaba não percebendo, muitas vezes, que essa perda que ele tanto reclama, tanto sofre, é a falta da bênção de Deus, que se ele fosse liberal, ao invés de estar perdendo, ele lograria êxito no sentido de estar ganhando agora. Então, o verdadeiro cristão, esse é o foco desse subtópico, é liberal. Eu acho que eu não tenho muito a falar a esse respeito, até mesmo porque tentar administrar o tempo aqui. Mas você, professor, sinta-se à vontade. Caso haja dúvida, sempre deixo em cima da minha imagem no vídeo, está ali, debaixo daquela logo, na qual é a logo do meu ministério. Não é uma igreja, quando eu digo ministério, tá? Eu pertenço a uma igreja, uma denominação, um ministério, sou obreiro nesta igreja, mas aí é o nome que eu atrelei ao ministério a fim de ajudar aqui, me edificando à luz da Bíblia. Embaixo dessa logo aí, tem aí o meu telefone, 27, tá? Resido no estado do Espírito Santo, a cidade é Serra, o estado do Espírito Santo, e está meu telefone, 27 999 30 8767, que também é o WhatsApp. Você pode ficar à vontade para falar conosco, amém? Dúvidas que você queira tirar, nos procure, sinta-se à vontade. Estamos minha esposa e eu aqui para auxiliar. De repente você é uma varoa, né, uma irmã e quer tirar uma dúvida conosco, é claro, você pode estar entrando em contato e a minha esposa, você vai perceber isso, quem vai gravar o áudio, quem vai falar contigo é ela, até mesmo a fim de ajudar, salvaguardar. De repente você é uma varoa que porventura é casada com alguém que não serve ao Senhor, isso pode gerar um problema. Você está contactando esse homem, quem é esse camarada? Então a gente toma esse cuidado de a minha esposa falar contigo, conversar contigo. E você é um abençoado, um homem de Deus, um profeta, um varão de Deus aí, eu estarei lhe respondendo diretamente. Basta você enviar o áudio ou um texto, a gente vai conversar com vocês aí, tá? Qualquer dúvida, amém. Se, é claro, você julgar necessário, lembrando que, não posso me esquecer, antes disso, você tem o seu pastor presidente, todo o seu ministério, todos os obreiros do seu ministério, amém? Pessoas próximas a você à sua disposição. Você só vai fazer isso, me contactar,
quer seja você, irmão, quer seja você, irmã, se você aí julgar necessário, ok? Mas primeiro, sempre lembre-se que você tem um monte de pessoas junto a você que são os que reúnem na sua igreja, tá? Que eu não estou aqui para poder gerar polêmica e nem criar problema com o pastor de ninguém. Estou aqui para ser bênção, estou aqui rumando para o céu, em nome de Jesus. Dito pois isso, vamos lá. Terceiro e último tópico. Fatores restritivos no socorro. O que é o ponto aqui? Ainda que eu tenha pulado. Professor, a gente está fechando a lição. Geralmente nessa hora que a gente começa a correr, e você vai me ver correr muito aqui nos vídeos. Geralmente o terceiro tópico eu já estou falando com pressa por causa do tempo. Mas são fatores restritivos. A gente tem que ficar atento. São fatores dos quais nós precisamos ficar atento quando o assunto é socorrer. Nós vamos socorrer alguém, mas tem coisas que a gente precisa observar. Antes de a gente correr com esse socorro, precisamos observar algumas coisas. Esse é o foco do terceiro tópico. Trabalhe isso aí, professor. Vamos lá. Em primeiro lugar, os preguiçosos. Vez por outra, precisamos lidar com pessoas que se apresentam como necessitados entre nós. Né? Pessoas que se apresentam como necessitadas entre nós. Em algumas ocasiões, no entanto, descobrimos que nosso auxílio vai para alguém que abusa do amor cristão, porque não se dedica ao labor diário. Gente, olha uma dificuldade aí. É quando nós precisamos ajudar alguém. Surgiu a demanda. Alguém precisa de ajuda. Fulano ou ciclano, ou família X precisa de ajuda. Nós, lógico, impulsionados por Deus, direcionados por Ele, vivendo e exercendo amor cristão, estamos aqui de prontidão, prontos, na medida do possível, dentro das nossas limitações, a ajudar essa ou essas pessoas. Mas existem casos em que a dita ou ditas pessoas a serem ajudadas são pessoas que têm condições de se autoajudar no quesito fazer algo por si mesmo. Pessoas que podem trabalhar, pessoas que podem fazer, pessoas que têm condições e simplesmente estão agora vivendo uma vida de preguiça, uma vida na qual descobriram o baú do tesouro e agora não querem mais, eu não quero mais fazer nada, trabalhar, para quê? Se eu tenho a igreja X que me traz, a igreja X me traz o café da manhã, a igreja Y me traz o marmitex no almoço, a igreja tal também, lá à tarde, me traz aquele cafezinho gostoso da tarde, e a igreja X me alimenta no jantar, logo eu não preciso fazer nada. Roupas, bazar tal, da igreja tal, bazar tal, e eu até para não demonstrar que estou usando, eu vou ali. Tem pessoas que vivem assim, passam toda uma vida enrolando, mentindo, preguiçosas, pessoas não compromissadas consigo mesmo, nem com as demais pessoas. Às vezes líderes de família, que põem uma família inteira para ficar indo ali, de casa em casa, porta em porta, igreja em igreja, pedir as coisas, quando na verdade poderiam se juntar e até trabalhar. Então esse é o ponto. A gente precisa muitas vezes entender que se essa pessoa carece, não vou dizer que merece não, eu vou dizer carece, precisa realmente ser ajudada. Deixa eu continuar. O desemprego é uma contingência. Não ser trabalhador é um vício, próprio do preguiçoso. Então, gente, nós temos aí os desempregados e os preguiçosos. Desempregados estão na contingência, ou seja, foram levados por um motivo ou outro a estarem desempregados, por motivo de força maior. Ninguém quer ficar desempregado, a não ser que seja que se enquadre na classe dos preguiçosos, mas o trabalhador, ele quer continuar trabalhando, de preferência empregado, a fim de ter ali recursos, né, até para ajudar, benefícios que possam ajudar a sua família e a si mesmo. Coisas que ele pode futuramente recorrer caso ele precise. Mas é a contingência, ele sofre isso, o desemprego, o mundo, calamidade, passamos uma pandemia, estamos aí vivendo aquilo que seria, não sei o resto dela, não vou opinar aqui, porque para evitar polêmica até mesmo, mas o meu foco aqui não é esse, eu já expliquei anteriormente, mas o ponto é o seguinte aqui, a visão é o seguinte, entender que nós temos trabalhadores que, por um motivo ou outro, acabam ficando desempregados. Mas ainda que desempregados, continuam procurando, estão buscando, acorda cedo, põe currículo, quando não, vão trabalhar de maneira informal, criam um próprio negócio, ou seja, dão um jeito, se viram. Mas de outro lado nós temos aí os preguiçosos, aquela pessoa que não quer trabalhar mesmo, aquela pessoa que se viciou em sugar a vida alheia, sugar das pessoas, aquela pessoa, o sanguessuga mesmo. E a gente precisa entender, está lá, pintou a demanda, surgiu a demanda, precisamos ajudar. Quem é essa pessoa? A gente não é que a gente vai ser um detetive da fé, investigar a vida da pessoa, sondar,
mas de repente a gente está deixando de ajudar alguém que precisa para ajudar alguém que não precisa. Ok? Esse é o ponto. Para esses, a palavra de Deus é incisiva. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então a Bíblia já manda, a Bíblia já diz, tá, que essa pessoa, como ela é, o procedimento dela. Tanto é que esse vai ter com a formiga, né, o sábio ali falando, Salomão, é esse sentido. Analisar como é que as formigas vivem em comunidade, em conjunto, todas trabalhando, cada um no seu respectivo, na sua respectiva função. Esse é o ponto. E vão crescendo e crescendo e crescendo, não param. Essa é a visão. Então esse é o segredo, esse é o conselho para o preguiçoso. A gente, de repente, por não saber, até ajuda. A gente vai lá uma vez, duas, três, ajuda. Até que alguém nos abre os olhos. Ó, desculpa aí, mas estou vendo que vocês estão dando... fulano não trabalha porque não quer, ciclano está aí, não sei o quê, ó. E outra, até tem dinheiro às vezes, tem uma pensão, recebe não sei o quê, não fala nada, esconde só para poder... Tem condições e não fazem nada. Então, cuidado. Fique muito atento. Você pode estar, muitas vezes, ajudando um preguiçoso e deixando de ajudar um desempregado, um trabalhador que está passando uma situação difícil. Isso precisa ser analisado. Continuando o preguiçoso, porque tem muita coisa para falar do preguiçoso aqui. Os preguiçosos, continuação, que eu digitei a lição, talvez um erro de ortografia, português, já não enxergo bem, sofri uma situação passei por uma situação muito difícil aí quanto à saúde, né? Eu não sou de falar de mim aqui, porque não compete, não compensa, não é para isso. Eu estou aqui para falar de DBD, ajudar vocês. Se no WhatsApp alguém quiser mais ou menos saber, eu passei uma situação complicada, irmão. Inclusive até minhas córneas foram afetadas, eu não estou enxergando bem. Aí a gente conversa fora disso aqui, tá? Fora desse ambiente abençoado DBD. Mas hoje eu não enxergo bem, então às vezes eu erro aqui na digitação, mas você me perdoa aí. Precisamos estar atentos. Porém, as pessoas que portam alguma enfermidade crônica e que por essa razão precisam de ajuda continuada. Nesses casos, a igreja pode orientá-las a recorrerem a planos assistenciais do governo. Então, de um lado, nós temos desempregados. Pessoas que amam trabalhar, precisam trabalhar, entendem isso, estão cientes disso, mas ficaram desempregados e estão tentando aí como pode. O Brasil está cheio, o mundo hoje, muitos desempregados. Do outro, nós temos os preguiçosos. Têm condições, podem, até há preguiçosos, e a gente não sabe explicar isso. Eu não sei. Há preguiçosos que recebem semanalmente milhares de propostas de trabalho, mas não quer, é preguiçoso, não quer trabalhar. Ou até entram, sujam a carteira, por assim dizer, ficam um certo tempo só para poder pegar um benefício, seguro-desemprego, uma coisa do tipo, e depois saem. Trocam de emprego todo dia. Não conseguem ficar muito tempo num lugar. Mas, de contrapartida, nós temos também aí uma classe que precisa ser observada. A gente precisa olhar para essa classe, que são aí quem? Aqueles que sofrem de enfermidade crônica. Tem pessoa que quer trabalhar, mas está numa cama hoje, está sofrendo hoje, está em casa hoje. Às vezes você vê ele andando ao longo do dia, para cima e para baixo. Muitas vezes porque está passando uma enfermidade crônica. Às vezes está andando porque está indo um posto de saúde, está indo um médico, está correndo atrás, está indo buscando um remédio, alguma coisa, um auxílio, uma ajuda. Por quê? Porque realmente querem, mas não podem trabalhar. São enfermos cronicamente falando. Uma enfermidade crônica. Tá? Então a gente precisa olhar para essas pessoas também. Tá? Pessoas que precisam de ajuda continuada. Pessoas que não conseguem viver sem essa ajuda, sem esse auxílio. Nós precisamos auxiliar essas pessoas. E às vezes nós temos na igreja pessoas assim. Nem sempre dá para ajudar com tudo que a pessoa precisa, mas com o básico. Se nós olharmos inicialmente para o básico, aquilo que é basilar, aquilo que é necessário, aquilo que vai ajudar as pessoas, está ótimo. Se a gente puder dar a essas pessoas o básico, vai ajudar e muito mesmo. Tá? Porém, há algo a ser observado também aí. Nesses casos de enfermidade crônica, a igreja pode também, existe a possibilidade da igreja orientar essas pessoas a recorrerem a planos assistenciais do governo. Então, como é que nós ajudamos uma pessoa com enfermidade crônica? Orando. Que Deus pode curar a enfermidade? Deus é maravilhoso, por que não? Palavra de Deus, para que essa pessoa permaneça sempre firme na fé, já está lutando contra essa enfermidade que é crônica, mas lutando baseada na palavra, tendo força na palavra, estendendo a mão quanto a ajudar no que tange a levar uma cesta, remédios, né, itens de saúde, itens básicos à pessoa, podemos também. Como também podemos, de repente, alguém da igreja ligado a alguma área assistencial, como um CRAS, algo do tipo, não sei como é que fala aí na sua cidade, seu estado, aqui a gente fala o CRAS, mas a pessoa pode ir até uma instituição dessa, levar, de repente, essa pessoa que é da sua igreja, que talvez não tenha instrução tal, e dizer o seguinte: irmão, eu posso fazer muitas coisas por você, estou fazendo, vamos lá, vamos orar, estou orando por ti, amém? Está aqui, ó,
palavra, pregar para você. Aqui também, ó, tô te dando isso aqui para você poder se manter. Mas vem cá, faz um favor. Dia tal você vai estar fazendo o quê? Ah, eu queria ir num lugar contigo. Levar essa pessoa a uma instituição dessa, a um CRAS, a um documento, ó, tirar, ajudar. A igreja pode tirar a xerox para a pessoa dos documentos, organizar esses documentos. O secretário da igreja, alguém da igreja pode, não só o secretário, alguém pode ajudar essa pessoa para uma pastinha com toda a documentação, ajudar essa pessoa a tirar foto 3x4, deixar tudo pronto, assistir essa pessoa a ponto de levá-la lá a uma instituição dessa, sentar ali com ela e explicar a instituição, olha, eu estou aqui, eu sou da igreja de fulano, estou aqui ajudando ele ou ela para que ele possa buscar um benefício, uma assistência junto ao governo. Talvez essas pessoas não tenham isso porque não são assistidas. Talvez nenhum familiar faz isso. Nós, como igreja, podemos fazer isso. A gente pode tirar um dia para passar lá no CRAS, numa instituição, vou repetir CRAS porque é assim que fala aqui, e ficar o dia todo sentado, aguardar na fila, pegar a senha, sentar com a pessoa, sentar ao lado e orientando. E sempre que essa pessoa precisar ir ao advogado, aos fóruns, ao INSS, coisas do tipo, esses órgãos aí, a gente vai junto com a pessoa. E por fim, temos lá, continuaremos orando, continuaremos a palavra, continuaremos ajudando sempre que possível com alguma questão de saúde, básica, material, mas essa pessoa estará assegurada de todo mês, pelo menos ela tem um benefício que vai poder amenizar um pouco. E a gente vai poder, aquela quantidade que nós damos à pessoa, a gente vai poder diminuir um pouco e estender a outra pessoa também da igreja sofrendo. Então, isso é interessante, nós podemos ajudar também dessa forma. 3.2, o caso das viúvas. Vamos lá. No início da era cristã, havia muita pobreza no mundo. O apóstolo Paulo não apenas estava atento a esses fatos, né, como também advertiria os irmãos a serem cuidadosos, para que não sofressem abuso na prática legítima do socorro aos verdadeiramente necessitados. Então, nós temos isso hoje, como a gente falou, preguiçoso e tal, mas naquele tempo também havia aí alguns problemas. Um deles também era os preguiçosos. Lá a Bíblia fala dos preguiçosos lá em Tessalonicenses, alguns irmãos que não queriam trabalhar, como também nós vemos aqui claramente, né, o exemplo das viúvas, que era muito comum, né, devido a esse avanço da pobreza, já visto o fato de que os cristãos eram muito perseguidos, então boa parte daquilo que era destinado do templo para as viúvas deixou de ser, porque a viúva cristã logo não recebia nada, ajuda nenhuma da cultura judaica, do templo e dos líderes da liderança judaica, então essa ajuda deveria vir, é claro, da igreja. Então vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, tá? Como é que é isso? Então a gente tem aqui, dentro dos subtópicos, alguns pontos para falar sobre isso. Então o que Paulo queria dizer quanto às viúvas? Rigor apostólico. No caso das viúvas, Paulo era extremamente rigoroso. Rigoroso com o quê? Com elas, com o comportamento, com a vida delas, com o jeito, ou algum preconceito pelo fato delas não terem marido, estarem viúva? Vamos entender isso aqui. Para terem direito a algum tipo de ajuda, as viúvas tinham de enquadrar-se em uma lista de requisitos severos. Então Paulo, falando, escrevendo a Timóteo, deu aí uma lista de requisitos para que uma viúva que os preenchesse, sim, pudesse ser considerada uma verdadeira. Então, havia verdadeira viúva e falsa viúva. Vamos tentar entender isso à luz daquilo que é proposto pela lição dos versículos aqui apresentados por ela. Vamos lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 4, diz aí: mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Um caso que Paulo trabalha aqui trata daquelas mulheres que sim, ninguém pede para perder esposa, ninguém realmente quer ficar viúvo, embora alguns por um motivo ou outro queiram, mas não compete aqui. O ponto é entender o quê? Que ficou viúvo, mas havia pessoas que estavam viúvas, mulheres viúvas, que ainda tinham filhos, ou seja, ou netos, pessoas que poderiam lhe auxiliar. Elas não estavam por completo desamparadas. Havia em casa, havia na família, havia entre os dela, havia entre seus familiares, pessoas que poderiam, de uma forma ou outra, sustentar, ajudar, trabalhar, suprir, ainda que parcamente, eu diria, não sei, mas a necessidade dessas pessoas. Então havia quem seriam ou deveriam ser por elas. É um exemplo a nós aqui. A gente tem hoje pessoas que estão sofrendo, só que tem pessoas que têm quem o faça para ela, mas não fazem. Tem quem deve, melhor dizendo, fazer, mas não fazem. Há pessoas em nossas igrejas hoje que têm muitos filhos, como também muitos netos, que nós assistimos, amém, ajudamos, sim, amém, por que não?
mas que o correto seria orientar essas famílias a estender esse cuidado dessas pessoas. E às vezes às vezes toda a família cristã ainda assim não ajuda, não auxilia, não estende a mão a essa dita viúva ou viúva, a esse idoso, né? Pessoas que têm quem lhe possa ajudar e não ajuda. Então Paulo falou, esses aí não. Se essas aí não. Se essas viúvas têm quem lhes ajude, ou ainda que não esteja ajudando, mas tem condições para tal, então não, elas não se enquadram nesse quadro de pessoas que precisam de ser ajudadas inicialmente pela igreja. Segundo, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Então aquela mulher que não tinha quem ajudá-la, mas ainda assim também levava uma vida pia, santa e agradável diante de Deus, uma vida rigorosa dentro da palavra, uma vida abençoada, uma vida piedosa, essa mulher também era ajudada. Porque ela, além de não ter quem por ela fosse, também era alguém que dava um bom testemunho. Então isso tinha que ser analisado. Primeiro, se tinha alguém que pudesse a sustentar, ajudar. Segundo, se tinha também essa mulher um comportamento de alguém que realmente servia ao Senhor. O comportamento da viúva é analisado também. Verso 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, outro critério. A dita viúva deveria ter mais de 60 anos, mais de 60, e só que tenha sido mulher de um só marido. Olha que coisa interessante. O quesito o quê? Mais nova, viúva mais nova. Gente, viuvez não é divórcio. Divórcio não é viuvez. A gente precisa sempre parar para pensar nisso aqui. Embora a aula não seja de divórcio, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que eu não nasci ontem, tá? Isso é para um outro vídeo, uma outra hora, a gente grava aí e fala. Que a aula não pede, eu não vou entrar. Mas alguém que ficou viúvo é alguém que está livre para casar-se. Não há dificuldade quanto a um novo casamento para um viúvo, uma pessoa viúva. Nós não vemos dificuldade, nem a Bíblia vê. Então não há polêmica quanto a isso. Então a pessoa ficou viúva. Amém, decidiu não se casar, ela lá. Ou decidiu casar-se novamente e já tem quem a sustente e ajude. Então esse é um ponto também que Paulo analisava lá. Por fim, concluindo aqui, verso 10, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha aí também, uma pessoa que muito fez pela obra, agora precisa, lógico, se inscreve ela, ajuda, estende a mão. Então esse é o ponto, uma análise muito clara, uma pessoa que muito fez. Deve ser sempre analisado o que a pessoa fez por nós, embora nós, seres humanos, temos o grave defeito de olharmos só o que as pessoas não fazem por nós, para ser breve e não esticar. No número de 1000, a pessoa disse 999 vezes sim para você. Aí ela disse não uma vez, essa pessoa não presta, não vale nada, é ruim. Bem que eu falei, bem que eu sabia, e há um distanciamento. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Não é porque disse não uma vez que não presta. Disse 999 vezes sim. Disse não uma vez não presta. Ué, eu estava precisando muitas vezes. Talvez eu precisava daquele não naquele momento. Então a gente precisa analisar isso aqui. Uma pessoa piedosa passou a vida inteira exercendo amor e ajudando a obra, por que não agora ser ajudada? Então, alguns são os critérios. Então esse é o rigor, essa é a visão de Paulo que nós precisamos adaptar, é claro, aos nossos dias e analisar. E você, professor, contextualize tudo isso aqui dentro da sua sala, para que de repente alguém lá se enquadra, uma viúva na sua sala, e de repente até não tinha essa noção de quanto é isso aqui. Isso vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, lá na sua EBD. Vai botar muito filho, muito neto, para tomar vergonha na cara e cuidar aí dos seus parentes. Sem esse currículo, a viúva não podia ser ajudada. Viu aí, né? 3.3, caminhando para o final, os domésticos da fé. Paulo não é contrário a que se ajudem pessoas realmente necessitadas. Então a gente já viu isso aqui, já está claro, não preciso nem explicar. Principalmente os irmãos em Cristo. Enquanto temos tempo, olha lá, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos tentar dividir isso aqui, vamos aos poucos e tentar explicar. Em primeiro lugar, enquanto temos tempo, vírgula, porque haverá um momento em que não teremos mais tempo. Qual é o tempo de fazer o bem? Hoje. Qual é o dia de fazer o bem? O dia de hoje. Qual é o momento de fazer o bem? Agora. Não dá para deixar para esperar para fazer o bem amanhã. Haja visto o fato que não sabemos quanto tempo temos aqui nesta terra. Então,
enquanto temos tempo. Agora, façamos neste momento o bem. Isso é interessante. Mas façamos o bem a quem? Inicialmente, a todos. Sem parar para poder ficar pensando demais, tá? Sem acepção de pessoas. Façamos o bem a todos. O bem deve ser estendido a todos. Mas, principalmente aos domésticos da fé. E lembrando, o comentarista fala isso em outro trecho, lembrando que principalmente não significa dizer exclusivamente. Então a gente não tem que ajudar só os nossos irmãos em Cristo, muito menos só os que conosco reúnem, porque tem pessoa que tem essa visão. Doméstico da fé é aquele que é da minha denominação. Logo, se eu pertenço à denominação A, eu não posso estender os meus cuidados à denominação B, quanto menos a C, muito menos a D e a E. Nem pensar F. A G nunca. Então, gente que pensa assim, né? Eu era de uma igreja, por exemplo, não estou falando de mim não, só para dar um exemplo. Pertencia a uma igreja, logo saí da mesma, então quem está lá não pode me ajudar. Há líderes que proíbem, não. Está na igreja tal agora, que o pastor lá que se vire e ajude. Não quero ver você nem falando que é dirada no Pai do Senhor. É um detalhe que se eu esticar aqui vai para o outro lado, então eu não vou esticar. Mas o ponto é, o tempo de fazer o bem é hoje. Mas a quem fazer bem? A todos. Principalmente, se eu puder, lógico, eu vou sempre primar, né, visar os domésticos da fé, aqueles que reúnem, aqueles que amam a Cristo como eu também amo, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E dentre esses, é claro, os da minha congregação, se eu puder, amém, os de outros ministérios, por que não? Amém. Mas não exclusivamente, não só aos crentes, eu posso ajudar também as pessoas que não são servas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há aqui duas maneiras de se atender essa ajuda, como igreja ou como de vida. Agora, como é que eu faço isso? Já entendi que o tempo é hoje, já sei que é para todo mundo, vou priorizar os da fé e logo estender também, após eles, cuidar aos outros. Isso aqui está muito claro, mas como é que eu faço isso? Agora eu quero sentir vontade, estou lendo aqui a lição, estou estudando, gostei, quero fazer, e agora como é que eu faço? Há duas maneiras. Como é que a gente faz? Como igreja, visar, entender isso como igreja e entender como indivíduo. Vamos ver isso. Como igreja, enxergamos a ajuda de forma corporativa. Ou seja, que nós todos juntos podemos ajudar. Em que os crentes se ajuntam para uma ação conjunta. Seria o quê? Socorrer pessoas que têm necessidade de pão. A gente se ajunta e vai para uma viela aí, um beco, uma rua aí, embaixo de uma ponte, levar a comida para alguém. A gente se ajunta e vai levar a cesta básica para determinado de pessoas, num ajuntamento de pessoas ali, um loteamento, às vezes onde é um bairro que não tem saneamento básico, infraestrutura direito ali. A gente se junta. A ideia é essa. Que eu já estou caminhando para o final aqui. Eu acho que o vídeo já deve estar grande. Eu não sei o tamanho do vídeo, que eu não cronometro aqui o vídeo. Mas a gente vai lá como igreja, reúne-se como igreja, faz todo um planejamento e põe em prática, todo mundo junto, ajudando. Embora nem sempre vá todo mundo, mas quem não vai, cede, ajuda. A gente recolhe, colheta, e daí é levado. Igreja, a igreja ajudando. Aí nós temos também o individual, que é o particular, que é como pessoa, como indivíduo. Como um ato particular, a orientação depende do sentimento cristão de cada um. Então nem sempre, quando o assunto é individualidade, todo mundo vai ajudar. Nem sempre a pessoa em si vai ter essa visão. Mas é você, como indivíduo, fazer aquilo que lhe pertence, compete e que está ao seu alcance. Eu não posso levar tanta coisa, muita coisa, ajudar a pagar as contas de uma pessoa, mas eu posso levar ali um saco de pães, uma manteiga, um negócio para ajudar a descer, um cafezinho passado. Amém, já está ajudando muito. Eu posso comprar uma marmitex para alguém, né? Marmitex, estender, amém, está ajudando demais. Eu posso dar um cobertor ainda que, infelizmente, é usado, eu não tenho condição de comprar, ou comprei para minha família, estou com um cobertor sobrando, por que não? Um agasalho, uma camisa. Isso aqui vai demandar, é claro, da sua visão. Da sua visão, da maneira como você acha e julga necessário. Tá? Então é algo que a gente não pode nem classificar aqui, já visto o fato que cada um tem um ponto de vista. Mas a ideia é ajudar, ok? Ajudar, os domésticos da fé, ajudar, estender a mão ao irmão lá, ok? Quer seja da sua denominação ou não, da sua igreja ou não. Se ele saiu da sua igreja, amém, e você agora foi proibido por seu líder, seu pastor de ajudá-lo, é bom que haja muita conversa, um diálogo sobre essa questão, até oração, orar muito a Deus, Senhor, ora muito, Senhor, eu preciso lá falar com o meu pastor que o irmão fulano saiu daqui, mas o fato dele estar reunindo em outra igreja não quer dizer que a minha amizade acabou com ele.
porque às vezes a gente precisa tomar cuidado. Tem líderes que brigam um com os outros e nos fazem querer brigar com nossos irmãos. Pensa comigo, que eu estou fechando agora, prometo. Uma congregação só, 50 pessoas, 25, houve uma divisão na metade, 25 saíram, formaram outra igreja. É lógico que o que saiu daqui virou líder da outra lá, a gente sempre é assim. Aí o pastor daqui está brigado, com raiva, qualquer motivo, decepcionado, chateado, não importa, com o que saiu daqui e abriu uma igreja lá. Só que ele nos proíbe de ir lá para evitar problema. A gente até não vai também para não acabar incorrendo no mesmo erro lá, ou uma coisa do tipo, não sei, ou dividir, que divisão não é de Deus. Mas muitas vezes a gente acaba sendo obrigado, pelo pastor que ficou, a encerrar a nossa amizade. Gente, se os dois pastores A e B estão brigados, não implica dizer que eu tenho que estar brigado com o meu irmão ali que reúne na outra igreja. Não, exercer a comunhão, o amor. Eu, por ser um pregador e prego em muitos lugares, às vezes eu sofro com isso. Até que hoje não, mas em determinado lugar onde eu estava reunido, uma vez o meu líder, meu pastor, me proibiu de pregar na igreja tal de um camarada que saiu da nossa igreja e abriu outra. Eu fui proibido. Se eu pregasse lá, quando eu voltasse, ele disse, nem volta. Se você pregar na igreja do fulano, lá mesmo você fica. Se você tentar voltar para cá, você já está excluído. Só de você ir lá, você está excluído. Olha que dor de cabeça. Só que as pessoas que estavam lá eram meus amigos, meus irmãos em Cristo. Pertenciam à igreja que eu pertencia, hoje eu não estou lá mais, e foram para outra igreja que o irmão abriu. Mas eu pensei, em que isso implicou, acarretou e acabou com a nossa amizade? Eram os líderes que estavam brigados, eram os líderes que estavam em guerra. E pior, não sei se eu posso dizer melhor, depois esses dois líderes se acertaram, mas continuou o povo separado. Os dois líderes separaram o povo, depois os dois líderes se reuniram, voltaram a se falar, a almoçar junto, e aquela coisa toda, e ficou ali o povo dividido. Então, cuidado, isso é complicado. Continuando. O que não é tarefa da igreja. O que não é tarefa da igreja? O que a gente não precisa ou não deve fazer? A solidariedade no socorro aos necessitados decorre do amor como ato espontâneo, embora haja instruções sobre como devemos materializá-lo. Ou seja, a gente ajuda sem muito pensar. Fiquei sabendo agora, fulano precisou ali, a gente já começa a recolher algo ali. É algo espontâneo, é o amor trabalhando, a gente já faz, a gente não fica medindo muito, pensando, a gente vai lá e ajuda, espontaneamente. Mas, ainda assim, a gente vai ficar atento quanto ao que foi dito aqui e instruções bíblicas quanto a quem ajudar, como ajudar e quando ajudar. A razão dessas instruções é fazer com que a igreja não perca o foco, desviando-se do seu propósito, que é lidar com a salvação da alma. Por exemplo, aqui professor de EBD, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, professora de EBD, professores, melhor dizendo. Aqui é necessário um certo cuidado. Por quê? Porque a lição já está te levando aqui para um lado e você precisa falar sobre isso aqui. Talvez economize tempo até lá no começo para poder explicar que isso aqui é interessante. O quê? O fato de que o nosso foco maior, embora seja ajudar, estender a mão, levantar campanhas, no quesito campanha que eu falo é de campanhas de solidariedade, filantropia, mas a igreja tem um alvo, um foco aqui. Embora a gente seja filantrópica, ajuda e tal, mas o nosso foco maior é salvação de alma, é povoar, ainda mais é aumentar a população do céu. Esse é o nosso foco. É esse, pregar o evangelho, anunciar o inaceitável, o reino do céu chegando aqui. A gente precisa. Então, às vezes, a gente acaba se perdendo. A gente acha que nosso foco é só ajudar, estender a mão. Então, a gente leva ajuda, leva o auxílio, leva a comida, leva o cobertor, leva o abraço, mas não leva a palavra. Não leva Cristo às pessoas. Amém? Um prato de comida pode matar uma fome, mas só mata a fome física. Cristo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Então, também a palavra. Então, o nosso foco maior não pode ser mudado. Ajudar? Sim, é necessário. É bom e é necessário. Mas sem perder o foco, que é levar a palavra, a salvação de alma. Precisamos considerar que todo o empenho do salvo em relação aos necessitados reflete o amor de Cristo. Tá certo, amém, sua vida. Maravilhoso, é bonito. Tudo que você fizer para poder ajudar, tudo que você fizer para ajudar o necessitado, vai refletir o amor de Deus em sua vida e mostra realmente a necessidade de se fazer isso. A Bíblia mostra isso. Mas esta não é a razão primeira da fé cristã. Então a fé cristã não se baseia só em ajudar o necessitado, mas em reconhecer que Cristo é aquele que nos salva, nos livra, nos liberta. Que o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo, que Deus amou muito de tal maneira que deu o Filho para que nele, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É entender isso, é a ação da Trindade em nossas vidas, é a salvação, é nos arrancar daqui e nos levar para a glória. A gente não pode viver aqui como se fôssemos ficar aqui para sempre. Vivamos aqui na certeza de que um dia sairemos daqui.
vivemos bem aqui, vivamos espiritualmente bem aqui, uma vida material também bem aqui, se possível, se for quando possível, mas lembrando que lá em cima, lá no começo eu falei sobre o fato de que nós não estamos lá, mas o fato de não estarmos lá não quer dizer que nós não iremos para lá. Nossa missão primária é salvação de alma, é pregação, é evangelho, é Cristo. Sua vocação primeira está em fazer Cristo conhecido. Então, em primeiro lugar, você vai levar o pão, vai levar o alimento, vai levar o agasalho, vai ajudar, estender a mão. Mas Cristo, apresente Cristo às vidas. A melhor coisa que você pode fazer por alguém, além de ajudar física e financeiramente, é apresentar a Cristo. Relacionando-se com os que são de fora. Vamos lá. A Igreja de Cristo deve ser relevante na sociedade, prestando atenção ao que ocorre à sua volta. Por exemplo, então a Igreja de Cristo, gente, ela deve ser relevante em que sentido? As pessoas devem saber que a igreja existe. Tá? Não por seus eventos megas, seus outdoors espalhados pela cidade, venham culto, não sei de que, culto tal, culto... Não. Mas pela prestação de serviço, pelo trabalho exercido pela igreja. Olha, a igreja X é uma benção, eles ajudam as pessoas que não necessidade ali de vivendo nas ruas, né? Olha, ajuda as pessoas que estão vivendo questão de dependência química. Gente, essa igreja é uma benção. Esse povo aí ora, assiste as famílias, né? Dão um trabalho muito bom com os jovens. Eles têm um trabalho lá que é uma benção com os jovens, tiram os jovens do mundo das drogas e levam os jovens e apresentam um mercado de trabalho. Ou seja, esse tipo de trabalho, embora, lógico também, o espiritual, sim, como a igreja primitiva também foi conhecida, mas a gente também precisa prestar serviço. Esse serviço prestado, esse amor, essa generosidade, esse exercício do amor cristão é que faz a igreja ser quem é e conhecida. Esse deve ser o ponto. Eventos catastróficos. A igreja pode dar um bom testemunho de Cristo à sociedade, abrindo as portas para receber os desabrigados, alguns dos quais se tornam gratos pela ação exemplar dos crentes. Gente, estou gravando aula hoje, né, dia 18 de fevereiro. Infelizmente, aconteceu aí uma catástrofe, uma enchente muito grande, né, lá na região de Petrópolis, Rio de Janeiro. E a gente está aqui, solidário, né, sempre que buscando aqui ajudar, auxiliar. Olha a dificuldade que é. Então a igreja, nesse quesito também, ela pode, ela deve, ela tem que ajudar. O espaço da igreja pode ser aberto para ali alojar, né, ali receber as pessoas que estão passando por esse momento difícil. A igreja pode se mobilizar a ponto de levar algo para que essas pessoas possam comer, vestir, né, uma palavra de conforto, de consolo aos que perderam familiares. Então está aí um bom e grande, maravilhoso. Há muitos que eu não teria tempo hábil de falar aqui, mas que você aí terá mais tempo em sala de aula, e você que está assistindo conosco também entende. Então esse é o momento da igreja se relacionar melhor com os que são de fora. Amém? Dito pois isso, vamos concluindo aqui a nossa lição. Todo ato, serviço cristão, deve ser administrado com sabedoria, nunca por impulso ou interesse pessoal. Então a gente deve ajudar sabiamente, não com impulso, chegar lá, se comprometer com um trabalho que de repente não era para se comprometer, botou o nome da igreja, da instituição, ou até mesmo do cristão, da pessoa nisso, agora não consegue mais sair, se envolveu numa confusão que não consegue mais sair dela, porque fez precipitadamente, foi lá e se envolveu. Então a gente tem que fazer tudo isso, tem que administrar bem, tem que ser sábio quanto a ajudar a estender a mão. Nunca por impulso, nem por interesse pessoal, nem fazer algo visando o benefício depois. A igreja faz visando receber o dobro depois, não. A prudência para com os que se aproveitam da nossa generosidade não deve tornar-nos pessoas frias e insensíveis na prática do amor a quem necessita. Então, o fato, ainda que a gente passe pela rua e veja pessoas que receberam uma marmita e jogaram no chão sem nem abrir, nem comer, talvez uns que só comem a carne e jogam o resto fora. Você fala, por isso que eu não dou comida para ninguém. Olha lá, ó, abriu a marmita e jogou fora, não dou. Olha lá, ó, pediu dinheiro, olha lá, ó, a droga. Então, ainda que a gente tem que ser prudente, não quer dizer que a gente tem que parar de ajudar as pessoas. Tá? Nem sempre a gente está alimentando o tráfico de drogas e ajudando alguém. Pode ser que a gente está ajudando alguém que precisa mesmo. Então, sempre que possível, com muita prudência, muita cautela, muito temor, muito amor, a gente tem que ajudar alguém, estender a mão. Não pode ser insensível ao que está acontecendo no mundo. A recomendação cristã permanece a mesma. Meus filhinhos, não amemos a palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha que coisa linda, gente. Não amemos a palavra
nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso é maravilhoso. Está aí uma palavra, gente. Está aí mais uma lição. Glória a Deus. Que Deus em Cristo fale melhor o seu coração. Aquilo que eu não consegui, não pude falar. Aquilo que eu me embolei, às vezes, por gravar direto. Como eu não edito, então não dá para falar bonitinho aqui, não. Às vezes a gente acaba se perdendo em alguma coisa ou outra, mas eu espero que possa te ajudar, te auxiliar. Se desejar, gente, entrar em contato conosco, está aí meu telefone, como já passei anteriormente no meio do vídeo para vocês. Se desejar contactar-nos para estar aí pregando a palavra, ministrando, quer seja encontro de casais, CAPED, né, encontro para professores de EBD, também a gente faz aqui uma palestra para EBD, a importância da EBD, uma palestra que Deus me deu aí, que eu considero ser uma palestra abençoada, porque muitas pessoas têm procurado para fazê-lo. Então, você de qualquer estado do Brasil afora, quiser nos chamar, é um prazer, mano. Então não encare como eu esteja me oferecendo ou me autoconvidando, não. Simplesmente talvez você não me conheça, não sabia. E a gente está aqui para trabalhar com vocês. Também minha família e eu, minha esposa e filho e eu, porque eu não gosto de andar sozinho, eu não acho bom, não acho legal, não acho viável. A gente que é casado, obreiro, pai, ficar viajando o mundo afora sozinho, deixar a família. Muitas coisas eu tenho ouvido falar de ruins, então tá aí. Minha família, minha esposa, filho, meu filho é especial, por isso requer cuidados. E a gente está aqui para ser bênção na vida de vocês, tá? Você vai entrar em contato conosco, vai descobrir que é muito fácil, não tem problema nenhum, a gente não tem nenhum tipo de condição, a gente não impõe nada, a gente só quer fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus.